Olá, vamos tomar um café nesse espaço de diálogo, hoje com a comunicadora Maria Odete, onde nós vamos conversar sobre comunicação, educação e filosofia. Só um minuto e já retornamos ao nosso programa. Vamos iniciar o nosso Café com Ideias, um espaço de diálogo, diretamente dos estúdios da TV Floripa, canal 4, e no nosso canal YouTube, onde pessoas do mundo inteiro estão assistindo ao programa. Como de costume, vamos iniciar o nosso programa trazendo uma mensagem de educadores, de escolas que participam conosco há 25 anos de uma filosofia viva. Hoje a mensagem é da professora Maria Ercília. Ela é do sul fluminense, cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, coordenadora do Colégio Nossa Senhora do Rosário. E ela escreve no livro Filosofia Viva, a nossa história de 25 anos. Para o sucesso da implantação desse programa, muitos contribuíram e não mediram esforços porque acreditaram na educação. Porque acreditaram na educação, quiseram dar um passo a mais, torná-la mais viva e dinâmica, profundamente participativa, com uma proposta nova de formação de cidadãos críticos que buscam um mundo novo e movidos pelo amor à sabedoria, uma filosofia viva. Parabéns a todos nós. Obrigado, professora Maria Ercília, que há 15 anos desenvolve um trabalho em Volta Redonda, junto ao Colégio Nossa Senhora do Rosário. Amigos telespectadores da TV Floripa, do nosso canal no YouTube, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com a Maria Odete, que é educadora, que é comunicadora, que é formadora de opiniões, que tem um programa chamado Educação e Cidadania, há 16 anos, passando para todo o estado de Santa Catarina e para o mundo todo, através de televisões aqui no estado. E estar há 16 anos na frente de um programa que fala de educação e cidadania é um mérito e para nós uma honra tê-la aqui presente para essa nossa conversa, para esse nosso café. Silvio, é um prazer muito grande estar aqui no Café com Ideias com você, pode acreditar. Que bom. E com certeza, Maria Odete, os nossos telespectadores, os nossos alunos nas escolas do Brasil inteiro querem saber um pouco mais de você, Maria Odete, da sua formação acadêmica, da sua caminhada toda, até chegar hoje a ser comunicadora, estar à frente de uma reflexão que é educação e cidadania. Eu vou só fazer um breve comentário. Bem, antes de mais nada, eu quero te parabenizar por esses 25 anos, pelo Café com Ideias, né? Possibilitando, né, que as pessoas realmente troquem impressões, ideias e vivências, né? O Educação e Cidadania, ele surgiu há 16 anos, eu posso dizer o seguinte, porque eu trabalhei num determinado programa por muitos anos, também 17 anos, numa determinada emissora. E quando eu saí, eu quis, assim, falar de algo absolutamente diferente, não é? E foi por isso que eu optei pela educação, pela cidadania inclusive, há 16 anos atrás, era um termo assim, não muito usado, era quase que banalizou, né? Apesar de muita gente não entender exatamente o que vem a ser cidadania, né? Mas foi assim que surgiu, com essa proposta, e eu posso dizer que ao longo da minha experiência eu fui amadurecendo. Eu não sou uma especialista em educação, nem uma especialista em cidadania. Eu queria mostrar, eu queria trazer para a televisão e para o horário nobre, né, reportagens e entrevistas que abordassem esse tema. A minha formação, eu venho de Indaial, né? Eu nasci em Indaial, eu sou filha de um ex-operário, empreendedor, seu Juca Honório, muito conhecido, músico. Né? O pai tem 84 anos, é um exemplo de vida. E da dona Elvira, que era uma ex-agricultora, né, e que viveu, já ela não está mais com a gente, mas ela viveu a vida para educar eu, meus 3 irmãos, né, que eu também já perdi um irmão. Ao longo da vida, a gente tem muitas perdas, né? Por que eu falo deles? Porque o meu pai
nós somos assim, nós éramos uma família pobre, né? Mas meu pai prezava muito pela educação, porque eu acho que o pai transferiu para nós aquilo que ele não conseguiu, né? Ele era operário, né? E a gente sempre estudou, né? E o pai tinha uma característica na minha infância, eu falo isso porque eu me lembro, assim, lá pelos 8, 9 anos, 10 anos do pai, ainda tinha uma bicicleta, né? Eu fui ter carro só, andar de carro com 12 anos de idade, ver televisão aos 13 anos de idade, imagina, né? Então, o que a gente fazia? O pai subia, nós morávamos uma morreba lá na rua Vitor Conde, em Indaial. O pai, muitas vezes, ou quase toda semana, ele vinha com o livro embaixo do braço. Então, o pai era operário, que gostava de ler e passou esse amor à leitura para a gente. Então, tu veja bem, até os 17 anos, quando eu fiz o meu vestibular na FURB, eu não fiz cursinho, não fiz nada, né? Eu já tinha lido, assim, sei lá, quase 30 volumes dos, os clássicos da literatura universal, né? Dostoiévski, Tolstói. Eu conhecia mais a literatura de fora do que a daqui. Então, eu passava, às vezes, um sábado à tarde lendo livros, né? E isso me deu uma base, sem que eu tivesse um dia imaginado. Eu jamais me imaginei fazendo televisão. Eu nunca me vi dentro de uma televisão, né? Mas foi através da universidade, através dessa leitura, que eu descobri esse universo. E por que eu digo isso? Porque hoje em dia, os jovens, as crianças, eles têm tablet, eles têm smart, eles têm muita tecnologia, assim, à disposição. Mas o que falta para eles? Está faltando um embasamento teórico, sabe? As crianças não leem mais. Mas a culpa não é só do presidente, do governador, do secretário, a responsabilidade é da família. E a família, eu penso que está assim um pouco se eximindo dessa responsabilidade, entregando à escola essa função. E não resta dúvida, essa questão da leitura é algo que me preocupa também, porque muitas vezes a gente esquece de que o nosso aluno, o nosso filho, ele precisa ter um incentivo para ler. Mas esse incentivo vem do exemplo. Por exemplo, sim, a criança... Por que eu peguei esse amor pela leitura? Minha casa eu tenho não sei quantos livros, né? Mas é porque eu via os meus pais lendo, sabe? Então, o pai e a mãe, num primeiro momento da vida de qualquer cidadão, de qualquer criança, eles são a primeira imagem projetada que eles veem. Quer dizer, se o pai e a mãe, se aquela casa não tem livro, se ele não vê o pai dele lendo um livro, para que ele vai querer ler? Então, chega na escola, vem aquela enxurrada de coisas, mas ele não tem assim, ele vai se familiarizando aos poucos. E para ele, o livro é só aquela apostila da escola. E chata, né? E chata pra caramba. E esses tempos atrás, um outro entrevistado colocava, chamando os alunos, e nós estamos também falando para alunos nesse programa. Sim, sim. Dizendo para os alunos, né, quando você leia tudo que apareça nas tuas mãos. E se você for ao banheiro, não tem o que ler, leia lá o rótulo do shampoo, mas leia que é fundamental. E o que você coloca, né, você leu na tua infância, na tua adolescência, muita coisa. E te ajudou muito. Né? Então isso é interessante. Mas Maria Odete, eu gostaria de saber, e também os nossos telespectadores, do peso que é ser uma comunicadora. Você diariamente entra, ou semanalmente, ou mensalmente, enfim, na casa de milhões de pessoas. Então, como é que é isso? Qual é o peso dessa figura pública via televisão? É grande. É imensa. A extrema visibilidade, de um lado, é positiva, mas no outro lado ela tem esse peso que você fala, né? Eu acho que eu viajei já por Santa Catarina inteira, eu entrei em diversas cidades de Santa Catarina, sempre fui recebida carinhosamente. Eu agradeço essas pessoas, tenho o maior carinho por elas, mas existe esse outro lado da questão, da extrema visibilidade, que é praticamente como se a gente tivesse que justificar uma imagem, sabe? É essa que é a história. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem que a televisão ela é uma construção, sabe? Você constrói, o programa, o cenário. Nós estamos aqui, um cenário, tem lâmpadas, tem o teu slogan,
né? Nós estamos aqui com uma roupa, né? Imagino que bem trajados, né? Bonitinhos. Mas tudo isso é uma construção com iluminação para levar, assim, para você entrar na casa daquela pessoa da melhor maneira, com a melhor apresentação daquilo que você é. Então, muitas vezes, quando você aparece num supermercado, eu tenho sempre cuidado de tênis, de camiseta. Ah, você é Maria Odete? Sou. Eu sou aquela que trabalha para aquela outra que você vê no vídeo. Essa aqui é a produtora daquela outra, né? Então, realmente, eu acho assim, eu te diria que isso foi pesado, uma determinada época da minha vida, e foi nas Ciências Sociais, o curso que eu fiz na UFSC, que eu fiz a catarse. Lá eu conheci o autor do livro Estigma, o Erving Goffman, tu deves conhecer, né? Canadense. E o estigma é uma palavra que surgiu na Grécia, né? Para destacar qualquer característica da pessoa que levasse para o bem e para o mal. Na Idade Média, na era cristã, eles acrescentaram mais algumas metáforas, né? Tipo, você tinha algum sinal, se o sinal fosse maravilhoso, o estigma, você era uma divindade, você tinha a bênção do céu. Se fosse uma verruga meio feia, você já estava no outro lado, né? Então, quando eu li esse livro, eu fiz uma catarse e entendi que nós, na verdade, todos nós somos categorizados, né? Quer dizer, nós somos personagens, as pessoas nos veem como personagens. É o apresentador, é o boêmio, é a cantora, né? E isso ali, assim, me deu um entendimento maior sobre o papel que eu representava na televisão para a sociedade. Legal. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria deixar no ar, também para tomarmos um café e os nossos telespectadores também tomarem um café, queria deixar no ar uma questão para a gente retomar logo em seguida, puxando essa tua resposta, Maria Odete. É a questão da indústria cultural, é a questão da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Então nós já retornamos, um minutinho e já voltamos ao nosso programa. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo Espaço Filosófico Criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, a pergunta que ficou no ar era a questão da indústria cultural, da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que muitos alunos, muitos professores vão estar trabalhando com maior profundidade. Mas, Maria Odete, a pergunta que eu queria colocar, para que depois também isso possa ser discutido nas salas de aula ou nas famílias, nós vivemos hoje uma mídia, nós estamos falando de comunicação, nós vivemos uma mídia em que criam-se produtos, criam-se imagens, criam-se necessidades através da propaganda, através de tendências. E a Escola de Frankfurt veio com uma crítica a isso, dizendo que é uma indústria cultural. Então hoje nós, enquanto educadores, enquanto comunicadores, nós passamos informação para que elas se transformem em conhecimento. E a crítica, através da teoria crítica, é de que essas informações elas não se transformam em conhecimento. Então essa imagem, né, que a gente falava antes do intervalo, nós entramos nas casas das pessoas e temos uma vida pessoal, temos uma imagem que está sendo colocada. A televisão cria necessidades. Então, como são essas necessidades? Esses senhores, eles criaram essa linha filosófica que a gente estudou na sociologia, na filosofia, e que serve assim de parâmetros
para a gente ter uma dimensão do que é o mundo de hoje, que é o mundo consumista. A televisão é tudo isso que você falou. A televisão é uma indústria para vender produtos para ser consumido. Você vê qualquer telenovela, tudo que aparece numa novela é merchandising. São produtos de grife, são produtos de alimentação, e assim é construída a televisão. Quer dizer, a única coisa que os pensadores de Frankfurt não imaginaram, né, eles são lá da década de 90, né, antes, 1800, é o advento da internet, sabe? E isso, a internet, é uma revolução sem assim, de uma imensa dimensão, que nós ainda não compreendemos direito, entende? E isso é muito difícil para com que os professores se adaptem, né, àquela carga teórica que eles tiveram, com essa modernidade que surgiu instantânea. Quer dizer, a internet te coloca hoje em contato com qualquer pessoa no universo, as crianças, e agora ela está sendo transportada para a escola. E esse transportar, muitas vezes, só como a tecnologia, e não a reflexão em cima dessa tecnologia. Tu sabes que eu discuti essa semana no Educação e Cidadania com a professora Amanda, que ela é coordenadora do grupo Observatório da Educação, que existe na UDESC. Exatamente, um grupo muito interessante. E nós conversávamos porque Florianópolis recebeu o título de cidade mais inteligente do Brasil. Né? E por quê? Porque a gente está se investindo muito em tecnologia nas escolas. Tá? Isso também acontece em Joinville, até em Indaial. E está assim, significando uma revolução muito grande, porque está substituindo a lousa pela tela digital. Os alunos estão trabalhando com tablets, com computadores. Né? Então, o que me disse essa educadora? Ela disse assim, a nossa reflexão é saber o seguinte, sim, em primeiro lugar, parabéns para o investimento. Agora, de que forma que esse investimento, essa tecnologia está sendo usada pedagogicamente? Porque os alunos, para muitos alunos, eles estão interessados nessas aulas porque para eles o computador é diversão. Então, o que agora cabe ao professor? Fazer com que esses alunos usem esse instrumento para reflexão. E esse é o grande desafio. Por quê? Porque isso também demanda uma grande capacitação dos educadores. Tem muitos alunos que sabem lidar com um computador melhor que o professor. Então, esse é o grande desafio que está posto. E aí tem uma questão que os telespectadores estão acostumados a escutar, né? Semanalmente eu tenho feito essa pergunta, porque o fazer com que a tecnologia entre na escola é investimento na parte física. Exato. Precisamos ter um investimento no professor, que é o agente, para fazer com que essas informações se transformem em conhecimento. Isso não está acontecendo como deveria, para acompanhar o movimento. E a defesa que nós fazemos, e que também grandes educadores fazem, né? Isso não é de hoje, em toda a história da educação, a história da filosofia, grandes educadores, grandes filósofos, colocaram a necessidade do diálogo, da conversa. E eu, quando converso com professores, nas escolas ou em palestras, eu sempre reforço de que o único espaço público aonde a gente pode dizer a palavra é a sala de aula. A sala de aula é esse espaço privilegiado. Por quê? Porque na família muitas vezes não há esse tempo, não há esse espaço. Na escola tem esse tempo e tem esse espaço para que se diga a palavra. Então a pergunta que eu queria colocar para você e que eu tenho feito para todos os nossos convidados é que quando você dá o poder para as pessoas falarem e também para escutarem o que o outro está dizendo, começa a haver uma revolução silenciosa nas escolas. Por quê? Porque o poder da palavra é muito forte. A palavra convence, a palavra arrasta. Claro que vem aquele jargão dizendo, o exemplo é que move, né? As palavras podem ser vazias. Mas quando você coloca uma criança pequena, coloca um adolescente, coloca um jovem em sala de aula, discutindo sobre cidadania, discutindo sobre comunicação, discutindo sobre a vida, discutindo sobre
o que eu posso ou não posso fazer, como eu vou usar essa tecnologia que está aí, você começa a ter uma revolução silenciosa. E aí a pergunta é essa que eu sempre faço. Será que a escola tem que acompanhar os avanços tecnológicos, mas não tem que voltar à sua essência, que é dar a palavra para o ser humano? Tem dois viés aí. Essa revolução silenciosa ela tem vários segmentos. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, surgiu as charter schools, né, em que houve um grande investimento, né, no período diuturno das crianças. Elas estudavam de manhã à tarde. Né? Isso já há 25 anos. Isso também ocorre no Brasil. Tá? Também nós estamos avançando isso. E é a escola de período integral. Tá? Bem, o que acontece? São dois viés, no meu ponto de vista, com base nas pessoas que eu trago no meu programa. Tá? A questão da tecnologia, ela é irreversível. Não vai retroceder, só vai aumentar. Então, o que precisa ser feito? Parabéns aos governantes que estão investindo em tecnologia, mas eles têm que, de alguma forma, investir no professor, no educador, para ele entender a tecnologia e fazer aquilo que a gente fez, a transposição de fazer com que o aluno não veja no computador um divertimento. Né? Tem uma professora no Rio Tavares, aqui em Florianópolis, chamada Kátia Fernandes, que eu acho assim, um paradigma. Por quê? Porque essa professora sentiu, na escolinha dela, a dificuldade de comunicação com os seus alunos, sabe? Então, tinha a sala de informática, os alunos queriam fazer qualquer coisa que não era o que ela queria fazer. Mas ela também descobriu que muitos alunos não conversavam com ela porque eram tímidos. Sabe aquela criança que tem uma dúvida, mas o amiguinho lá de trás já fica zoando? Olha o que ela criou. Ela está sendo conhecida como uma professora blogueira. Até valeria tu trazeres ela aqui no teu programa. É uma professora blogueira. Ela criou um blog que faz com que os alunos usem a sala da informática para se comunicar com ela. Ela não fala com eles, ela conversa através do blog, fazendo eles colocarem suas dúvidas, escreverem a sua dúvida para ela responder. Tá? Essa é uma professora que está entendendo esse momento, né? Está agindo com inteligência. Por outro lado, eu entrevistei recentemente o filósofo espanhol Jorge La Rosa. Olha, eu tive esse privilégio. Porque ele veio dar uma conferência a convite do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele estava num momento de inspiração, que diz que ele não gosta da entrevista, e me concedeu uma entrevista. E eu perguntei para ele sobre essa questão da escola, né, sobre essa forma de pensar. Ele disse para mim que o que a gente tem que cuidar é para a escola não ser privatizada totalmente. Ele defende com garras e unhas a escola pública, porque ele diz que a escola pública ainda, você pode exercitar nela o livre pensar. Isso é a grande questão hoje, é fazer com que o jovem pense, que ele extravase esse pensamento. Porque ele diz, o que está acontecendo? Os jovens estão pensando e dialogando nos shoppings, sabe? Então, eu achei assim um desafio muito grande, né, que a gente fica nessa história aqui, que a gente lança para os educadores, de que forma eles estão fazendo com que os estudantes sejam do ensino infantil, seja do fundamental, seja da universidade, pensem. Como é que eles estão processando isso dentro da cabeça desses jovens, que vão ser os nossos administradores, os nossos professores daqui a 15, 20 anos? E esse dar a palavra, eu acho que é fundamental. Por isso que eu disse, a sala de aula é esse lugar privilegiado. E se o professor, que é um comunicador, deve ser um bom comunicador, conseguir fazer com que a sua ideia, o seu discurso, a sua vontade de fazer com que o aluno entenda, consiga ser bem passada, bem transmitida, com certeza o aluno vai brilhar os olhos e vai dizer, opa, isso eu quero saber mais, isso eu quero discutir, isso eu quero trazer. A criança é um livro aberto, sabe? Ela na verdade, ela está predisposta a essa abertura. Resta saber como você vai entrar.
Né? Que direcionamento você vai dar? Isso é uma responsabilidade da escola, mas também da família, sabe? Existem pais abastados que deixam o filho às 7h30 da manhã e pegam o filho às 6 horas da tarde. Essa criança estudou, ela pode brincar, pode dormir, pode fazer o que quiser na escola à tarde, entende? E já vem com banho tomado e tarefa pronta. Existe isso. Vai para dormir só. Para dormir, sabe? Então, muitas vezes, os pais nem dialogam com os filhos, porque o pai também está cansado, né? E eu até queria voltar nessa questão do livro que eu te falei no começo, que é dessa responsabilidade da família, mas também tem uma responsabilidade, rapidinho, tá? Do Estado, que eu não queria deixar de falar. Porque você diz o seguinte, tá, meu pai teve condições de me dar livros para eu ler. Beleza, maravilha. Eu vim de uma geração em que se lia livros, tá? Hoje em dia, muitas vezes o pai, digamos, um assalariado como foi meu pai, 3, 4 filhos, tá? Com salário mínimo, será que ele tem condição de comprar livros? A primeira prioridade dele é da alimentação e roupa para os filhos, sabe? Então, daí que vem aquela responsabilidade pública dos nossos administradores, dos nossos governantes, e também repensar. Eu não sei se interessa para eles repensarem isso, não. Mas eles estão contribuindo para uma geração que está se formando e que a gente não sabe no que vai dar. Com certeza. Nós teríamos muitas coisas para conversar e discutir e colocar ideias para os nossos telespectadores a partir dessas colocações que você coloca e outras questões que eu teria aqui preparado para a gente conversar. Mas eu queria... Nosso programa, infelizmente, também está chegando ao fim. Eu queria lembrar aos telespectadores que nós estamos no processo de votação nos projetos filosóficos pedagógicos. Por quê? Porque está acontecendo a escolha do troféu Amigos da Filosofia. Troféu que é dado para as escolas que desenvolvem projetos filosóficos pedagógicos e que se inscreveram junto ao Centro de Filosofia e Editoras Ofos, para participar da 6ª edição. É o Oscar Amigos da Filosofia. Isso, é o Oscar da Filosofia no Brasil, bacana. Os Amigos da Filosofia. Que bacana. E está em votação. Então, se quiserem participar da votação, os telespectadores, os alunos, os professores, é entrar lá no site da editora, que está aí no vídeo, e escolherem lá um dos 40 projetos que se inscreveram. São projetos magníficos, maravilhosos, que estão acontecendo em escolas de norte a sul do Brasil. Mas nós temos um tempo. E aí, Maria Odete, nós vamos para um rápido intervalo e no retorno eu gostaria que você deixasse uma mensagem a todas as pessoas que nos acompanham. Com certeza. Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar, pensar, educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética, diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, para as considerações finais da professora, da comunicadora, da liderança, né, que tem um programa há 16 anos, Educação e Cidadania, um programa que, de repente, você, telespectador, precisa assistir sim, porque há reportagens interessantíssimas, que vale a pena você estar acompanhando. E também eu acredito que há um blog ou um site. Sim, o Educação e Cidadania, ele tem um blog, que é www.educacaucidadania.com.br. Ele tem uma fanpage, ele está no YouTube, a fanpage também é www.youtube.com/Educacau e Cidadania News.
Está bem divulgado. Ótimo. Então também eu acho que vale a pena todos os nossos telespectadores assistirem, participarem e verem a riqueza das entrevistas, dos programas, né, com reportagens, com pessoas que vão lá e colocam o que estão fazendo, como essa professora, Will Tavares, né, que foi filósofo, lá. né? Filósofo. Eu tenho orgulho, tá, Silvio? Eu me orgulho muito, né, de fazer um programa que se chama Educação e Cidadania, colocá-lo no horário nobre, né, porque ele vai ao ar toda quinta-feira, às 20 horas na Record News, ele tem reprise domingo às 18 horas, porque é um tema que várias emissoras também abordam. Mas os horários, né, a gente está colocando Educação e Cidadania no horário nobre. Eu quero dizer que foi uma honra. Eu fiquei muito preocupada em ser entrevistada por um filósofo. Maria Odete, e agora? É melhor estar na tua posição do que nessa. Mas eu agradeço muito a gentileza. Espero ter contribuído, né, de alguma forma para colocar essa questão da educação, que é sempre tão difícil, né, complexa, e da cidadania, que a gente não falou, mas eu vou te dizer uma coisa, que ao longo desse processo de 16 anos de um programa que eu criei para durar uns 3, né, eu aprendi, eu observo de que educação e cidadania está em tudo, em todos os segmentos da nossa vida. Seja da economia, seja da educação física, seja da administração, ela permeia a nossa vida, né? E eu acho que essa consciência, dessa responsabilidade, porque eu tenho o privilégio de só levar pessoas competentes ao programa, né, que eu me sinto orgulhosa de fazer. Eu agradeço muito você ter aberto essa oportunidade de trocarmos alguma ideia nesse café. Nós é que agradecemos. Fazer um brinde temos aqui. Que brindar, né? Cheers aqui. A esse café que falou sobre comunicação, educação e filosofia. Obrigado, Maria Odete. Muito obrigada a vocês também. Maria Odete, é uma alegria tê-la aqui no nosso programa e poder passar nas tuas mãos o livro Filosofia Viva, que conta a nossa história. E que bacana. Com certeza você vai fazer parte nos próximos 25 anos. Que maravilha. Eu queria te passar esse livro. Olha, já deixo o convite para você falar desse livro da Educação e Cidadania. Vamos falar sobre isso. Muito obrigada. E eu te retribuo com 2 livros de poemas, que existe uma Maria Odete ou Sem Paralela, né? Que eu tenho um livro escrito, que foi na época que eu ainda morava em Blumenau, Sem Rimas e Sem Razão, digamos que é de uma mulher, de uma universitária que queria modificar o mundo. E depois ela descobriu que se ela mudasse ela mesma seria uma grande coisa. E o outro livro é o Poemas Infames, Sentimentos e Algumas Impropriedades. Ele foi premiado pela Fundação Catarinense Cultura. E são sentimentos realmente, né, um desafio assim, da mulher. Ele tem um cunho erótico e eu acho que é um livro bonito. Acho que você vai gostar. Que legal. Vamos ler e depois eu te dou um retorno. Tá bom. Muito obrigada. Legal.